Sérgio Caymmi, que lança um livro às 19h30 na Fundação Cultural aqui de Foz do Iguaçu. O livro se chama A Evolução do Saneamento Público no Paraná e em Foz do Iguaçu. O Sérgio Caymmi, ele é funcionário dos quadros aposentados da Sanepar, trabalhou na Sanepar por 38 anos, né? Caymmi foi secretário de Meio Ambiente do município, né? E um trabalho grande aí nessa área, então tem todo o conhecimento que acabou aí no resultado, que é um livro, né? Sendo lançado nessa noite de hoje. Caymmi, muito obrigado pela presença aqui, bom dia. Bom dia, Dante, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Mais uma vez eu quero agradecer o convite feito a mim, pela direção da Rádio Cultura, por você, Dante, pela Cida. E é uma satisfação estar aqui conversando sobre este trabalho realizado, este livro que hoje nós vamos apresentar ao público de Foz do Iguaçu, na Fundação Cultural, às 19h30 da noite, aberto ao público. E convidamos a todos para participar. Aqui em off você me dizia que o livro, além de falar de saneamento, conta um pouco da sua história, né? Que não tem como desvincular uma coisa da outra. E aí eu lhe pergunto já, onde o Caymmi nasceu? Então, eu sou nascido em Nova Laranjeiras, antigo município de Laranjeiras do Sul. Hoje é município de Nova Laranjeiras. Então, eu nasci numa família de agricultores, trabalhei na roça, depois, a partir dos 12 anos até 18 anos, junto com a nossa família, com meus pais, numa agricultura familiar, de subsistência, né, no caso assim. Depois eu saí para estudar, fui a Quedas do Iguaçu, trabalhei em banco, trabalhei na DM Construtora de Obras, né, que me transferiu daí para São José do Rio Pardo. Fiquei um ano lá no estado de São Paulo, na função de apropriador de custo, e de lá a empresa me transferiu aqui para Itaipu Binacional, dentro do canteiro de obra, que tinha um escritório, que a empresa fazia toda a parte de terraplenagem, transporte de carga pesada. E eu fiquei cheguei aqui em 1979, né? Depois eu saí, trabalhei em mais algumas empresas aqui em Foz do Iguaçu, então fiz concurso e entrei na Companhia de Saneamento do Paraná em 1982, em maio de 1982. Em que cidade? Com 22 anos. Em 82, quando que você começou na Sanepar? Onde que foi? No dia 3 de maio de 1982, aqui em Foz do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu. Exatamente. Então são 38 anos de Sanepar em Foz do Iguaçu? 38 anos de Sanepar em Foz do Iguaçu. Então, por isso, eu acompanhei todo esse trabalho do saneamento, de água e esgoto, que o tema do meu livro eu restringo em água e esgoto, que é a parte de saneamento ambiental, né? E, então, eu acompanhei todo esse trabalho, várias dificuldades que foram encontradas ao longo desses 38 anos aí, de evolução do saneamento aqui em Foz do Iguaçu e também do Paraná. Mas foi uma carreira assim brilhante, né? E eu rendo também homenagem a grandes homens públicos aqui do estado do Paraná e também aqui da cidade de Foz do Iguaçu, como, por exemplo, o prefeito do Brandino, Gustavo da Silva, deputados estaduais como o Sérgio Espada, como o Tércio Albuquerque, o prefeito Álvaro Neumann. Eu trabalhei com todos os prefeitos, inclusive com o coronel Clóvis Cunha Viana, né? Quando em 1981 foi assinado o primeiro convênio, o contrato de concessão entre Sanepar e Prefeitura, porque anteriormente quem administrava a água e esgoto era o Departamento de Água e Esgoto do Estado do Paraná, né, o DAE. E em 1963, o governo do Estado do Paraná criou, então, a AGEPAR, que era uma empresa, uma companhia de saneamento do Paraná, e logo depois de um ano, né, foi mudado o nome para a Companhia de Saneamento do Paraná, porque se identificou na Junta Comercial de Curitiba que com o nome AGEPAR já existia uma empresa chamada AGEPAR. Então a Sanepar assumiu aqui em Foz do Iguaçu, no contrato de concessão, em março de 1981. E eu trabalhei praticamente
os 30 anos de concessão aqui em Foz do Iguaçu e até 2020. Que foi quando veio a aposentadoria? Foi quando veio a aposentadoria. Ele teve tempo para escrever o livro, foi isso? Exatamente, claro, eu terminei o livro aposentado já, mas eu iniciei esse trabalho, Dante, em 2018, no mês de agosto de 2018. Eu, depois que deixei a gestão, a gerência, em 4 de abril de 2011, né, que trocou o governo, assumiu o governo Beto Richa, entrou outros colegas administrando a Sanepar em Foz. Então eu parti então para desenvolver esse trabalho. E como eu tinha muito material de pesquisa já ao longo dos anos aqui em Foz do Iguaçu e no estado do Paraná, eu coloquei na cabeça então de desenvolver esse trabalho, mas isso já em 2011, né? E ia adiando, levantando, trabalhando, pesquisando, colocava na gaveta, deixava lá 6 meses parado, né? E quando foi então agosto, exatamente, agosto de 2018, eu definitivamente fiz um pré-projeto, elaborei um pré-projeto e iniciei o trabalho para construção dessa obra que hoje eu entrego aí à comunidade. É uma obra importante, né, que vai permitir a alunos do 2º grau, acadêmicos das engenharias ambiental e civil, para desenvolver outros trabalhos a nível dessa área. Evidentemente que eu não trabalho com a engenharia. Nunca foi a minha pretensão disso, até porque eu não sou engenheiro, eu sou economista. Mas no livro nós trazemos, em Foz do Iguaçu, nós pesquisamos e estamos mostrando todos os investimentos realizados pela Sanepar em Foz do Iguaçu em água, esgoto e bens de administração desde 1974, e tudo dolarizado, em dólares, né? Então, até 2018, mais especificamente. Depois, o último capítulo eu trato assim dos últimos 6 anos. Mas essas informações são muito importantes para que a população de Foz do Iguaçu tenha conhecimento do que realmente aconteceu e esta obra fica registrada para que as futuras gerações possam ter conhecimento. E é um trabalho também, com certeza, de educação ambiental. Ô Sérgio, o livro se chama A Evolução do Saneamento Público no Paraná e em Foz do Iguaçu. E aí eu quero que você me conte alguma curiosidade, alguma mudança desses 38 anos no saneamento aqui na cidade. Por exemplo, como que era e o que hoje a gente pode fazer. Nossa, isso aqui realmente não tem nada a ver com como que era naquela época. Perfeito, Dante. Em 1940, ainda no Departamento de Água e Esgoto, começou algumas obras, algumas redes de água aqui em Foz do Iguaçu, e abastecimento através de poços artesianos, mas para o centro velho de Foz do Iguaçu, lá em cima onde está a prefeitura, a Marinha, a igreja São João Batista, né? Isso em 1940, 50. E a partir de 1960, com o crescimento, evidentemente, da população e o desenvolvimento ali da cidade, houve então a demanda de construir uma estação de tratamento. E essa estação de tratamento, com captação, ela foi projetada em 1967, 1968, ainda no governo Paulo Pimentel, cujo o chefe, o primeiro chefe do DAE aqui em Foz do Iguaçu foi o engenheiro Buba, Francisco Buba, né, que eu até tive a oportunidade de entrevistá-lo, né. Logo depois, 2 meses, ele acabou falecendo. E aí foi construído, então, uma pequena estação de tratamento e captação no Rio Buici, né? Inaugurada em 1971. Ali, Dante, onde está a Sanepar, a manutenção da Sanepar, em frente ao supermercado do Buici, na rua Stanislau Zambrinski. Então, ali era a estação de tratamento, captação e estação de tratamento. Uma estrutura muito precária, mas assim, atendeu a demanda naquela época. E ali também, naquela época, foi construído, então, o reservatório, que nós chamamos hoje, que é conhecido em Foz do Iguaçu, caixa d'água, né?
ali na Antônio Raposo, esquina com a Almirante Barroso, onde é o atendimento ao público hoje. Essa estrutura também, um reservatório elevado e outro enterrado, fez parte daquela obra, né, Dante? E aí, com o advento, evidentemente, a partir de 1974, da construção da Itaipu, houve um grande crescimento populacional da cidade de Foz do Iguaçu, explodiu, foi um fenômeno sui generis, né, nossa construção da Itaipu, e aí houve, então, a necessidade de projetar um outro ponto de captação, que foi a estação, e ainda é a estação de tratamento de água, captação no rio Tamanduá. Tamanduá ainda opera, aquela estação de tratamento, ainda opera e faz a distribuição de água potável tratada para a região sul da cidade de Foz do Iguaçu. Mas, Dante, eu estava conversando sobre a explosão da população. E aí, nessa década de 70, né, construída a estação, ok, resolveu aquele problema naquele momento. Mas na década de 80, também com o crescimento populacional da cidade, houve então o estrangulamento daquele sistema do rio Tamanduá, né? E aí houve a necessidade de outro ponto, né, de estação de tratamento de água, que foi o Lago de Itaipu. Mas na década de 80, mais precisamente 85, 86 até 92, era só o ponto de captação e tratamento do rio Tamanduá, não existia outro. E houve estrangulamento do sistema. E nesse período de 89, as manchetes dos jornais aqui em Foz do Iguaçu davam conta de que faltava 5 a 6 dias, né, de água em Foz do Iguaçu. E até tem uma página que eu mostro no livro, que o jornalista estampou no jornal: Foz do Iguaçu, Jardim Petrópolis, Cara, Laranjeira, 5 dias sem águas, começa o inferno. Então, o calor de Foz do Iguaçu, muito grande, então ficamos aí, batalhamos. Porque na década de 80, Dantes, havia o Planasa, Plano Nacional de Saneamento, recursos geridos na área pelo BNH. E esse sistema entrou em colapso, então não tinha recurso para aplicar. O Sanepar não conseguia recurso e com o dinheiro do Caixa não conseguia, né? Não tinha recursos suficientes. E aí onde que tivemos que fazer racionamento da cidade, Câmara de Vereadores pedindo o rompimento do contrato com a Sanepar, população fazendo passeata em frente ao escritório da Sanepar, panelaço, imprensa, né? E foi um período assim muito difícil, porque ninguém queria assumir Foz do Iguaçu. Engenheiros vinham aqui, administradores de sistemas vinham aqui, e ninguém queria assumir em função do caos. Entendi. Que estava naquela época lá, né? Ô Sérgio, eu estou interessado nessa história, até porque está mais interessante do que até eu imaginava, mas eu vou ter que continuar ela então hoje no lançamento, até por a questão... Por tempo, né? Por causa do tempo. Mas é interessante, mostra nessa câmera que está na tua frente, mostra o livro nessa câmera para o pessoal ver. Mas assim, Dante... o livro, A Evolução do Saneamento Público no Paraná, em Foz do Iguaçu, às 19h30, na Fundação Cultural, né, Sérgio? Exatamente, mas só para terminar, hoje nós temos um sistema de água 100% na cidade. Toda a cidade está abastecida, toda a população está abastecida. Hoje 80% é do lago, né? 70% do lago de Itaipu e 30% da estação de Tamanduá. E 80% de coleta e 100% de tratamento de esgoto. Então eu trabalho nessa questão também, fazendo toda a evolução do crescimento de rede de esgoto e estação de tratamento, a partir de 1996. Temos uma boa estrutura, excelente, é uma das melhores águas do estado do Paraná, e também uma das melhores estruturas em termos de saneamento em Foz do Iguaçu. Mas é preciso mais, é preciso alcançar a universalização, que é 100% da coleta e 100% do tratamento na cidade de Foz.
Tá certo. Sérgio, muito obrigado, tá? 19h30 na Fundação Cultural, hoje, lançamento do livro A Evolução do Saneamento Público no Paraná e em Foz do Iguaçu. Parabéns, Sérgio, muito obrigado pela visita e até a noite, então. Muito obrigado, Dante, pelo convite e pelo espaço que nos deu aqui. E à noite nós nos encontramos lá na Fundação Cultural. Tá certo. E na linha comigo